companhia da sua amada, da minha e de todo mundo, a jornalista que não dá ponto sem nó, Esther Rocha. Bonitinha. Você podia emprestar esse casaco para apresentar o programa da sexta-feira. Que é bonito. Não cabe em mim, sou enorme. Eu empresto para Kika, aí vocês vão passear. Não vou dizer que ela é enorme, senão eu apanho também, né? Então... Eu começo apanhando aqui, né? Ora, bom, para começar, estou sabendo a história de um garotinho que conquistou o mundo. Todo mundo me falou, eu não vi ainda, mas que o cara, de fato, é um astro, nasceu para brilhar, né? Ele tem uma estrela, a gente até tem uns vídeos aí, a gente está falando do Príncipe George, que com 8 meses o garoto já brilha, é uma coisa, né? É um astro. Tem um vídeo aí que foi a primeira viagem oficial do garoto, ele desembarcando aí na Nova Zelândia. E agora imagina, né, Rony, 8 meses, aí ele desce, todas as autoridades esperando, né? Assim, o centro da história já não é mais o pai ou a mãe, né? É o George. Que bonitinho. E essa viagem, na verdade, é uma viagem muito interessante, né? Porque é uma super quebra de protocolos, né? Porque a rainha permitiu que eles viajassem juntos no mesmo avião, o que é proibido. Cara, aí já é um encontro na Nova Zelândia, de pais e filhos. Isso foi muito interessante. Sabe que a Kate Middleton contou que quando os amigos, né, os casais amigos deles, souberam que eles iriam ter esse encontro oficial, porque isso é um encontro oficial, ficaram com ciúme até, porque eles deixaram o nosso pequeno príncipe brincando e os pais ficaram trocando experiências sobre a paternidade, quem dormiu à noite, quem não dormiu e tudo mais. E ele realmente, esse menino é muito lindo. Tudo igual, tá vendo? É engraçado que parece tudo irmãozinho, né? São todos irmãos. Agora, é muito interessante, essa viagem que é a primeira dele, amanhã eles vão para a Austrália, pela primeira vez ele vai visitar a terra natal da duquesa, né? Duquesa. E agora é uma coisa muito louca, porque você sabe quanto custou essa viagem, só a parte da Nova Zelândia para os bolsos britânicos? Tem ideia? $1 milhão. Uma viagem de uma semana. Puxa vida, eu compraria uma Bentley para mim. Nossa, gente, eu faria uma volta ao mundo, mas você não tem noção. Não, eu não quero, não. Eu compro uma Bentley para mim. Não, eu faço uma volta ao mundo, porque é a melhor maneira de gastar dinheiro, já te falei. Agora, verdade. Esse garoto é um... Gasta dinheiro com um carro bacana, não, subindo. Passagem, milhas. Eu não quero $1 milhão, eu queria $1 milhão de milhas. Olha, como vai gostar de viajar assim em outro lugar? Um dia ainda eu vou ser patrocinado, vão me dar $1 milhão de milhas, aí eu vou viajar. Beleza. Engraçado, né? O nome do príncipezinho, né? Do pequeno príncipe. O nome do Bisa. É lindo. Não, e é um nome de rei, né? De rei. Porque provavelmente o pai vai ser o próximo, né? Porque o príncipe Charles deve abdicar, renunciar. E esse menininho, sei lá, ele com 18, 19 anos, ele vai estar apavorando. Meu Deus do céu. Apavorando o trono, né? Último fim de semana, Leonardo DiCaprio, coitado, decidiu curtir a vida como uma pessoa normal. Mas precisa entender que ele não é normal, né? Não é. E alguma coisa, que é uma coisa impossível. Aí, claro, fazem um vídeo, acabam com a vida do cara, acabou o sossego dele. Mas sabe o que foi engraçado? Porque ele queria curtir, a gente tem esse vídeo aí, ele foi naquele festival de Coachella, na Califórnia, é um festival que, na verdade, ele era um festival de 3 dias, hoje ele é tão grande que são 6 dias. E aí ele resolveu dançar, e alguém fez um vídeo dele dançando. Agora, o problema da pessoa normal é que, alguns famosos, quando resolvem se disfarçar para não serem importunados, eles se transformam numa coisa esquisita que merece ser importunada. Sim. Ele estava com, sei lá, uma fronha amarrada. Mostra aí, A gente tem um vídeo aí. Agora, ele dançando, eu vou te falar, viu? Ele estava com a namorada. Ruim? Não, olha só, ele dançando, que coisa mais esquisita. É o de branco, né? Aquele com o negócio amarrado. Isso aí, dando socos no ar, ó. Esse é o Leonardo DiCaprio. A gente até tem umas fotos, porque ele estava com a Tony, a nova namorada, né? Que é a anjinha da Victoria's Secret. Mas ele não deu a menor bola para a namorada, não. Ele também escolhe bem, viu? Olha lá as fotos. Essas fotos dele passeando e brincando. Essa é uma página do Daily Mail.
E agora precisa ir para o festival com um lençol amarrado na boca? Vamos ser mais normal um pouco, né? Vamos. Menos. Menos, né? Menos, Leonardo, menos. Esther, faz tempo que a gente não fala dela. Mas mesmo, né? Depois de problemas com a justiça, internação para reabilitação, agora ela conta a sua vida num reality show de televisão. História E parece que mais uma vez os problemas voltaram. Acho que essa história me surpreendeu. Estamos falando da Lindsay Lohan, que tem um reality exibido pelo canal da Oprah Winfrey, que na verdade ela ganhou um dinheirão para fazer isso. Mas ela andou declarando o seguinte, que ela está sentindo que esse reality show vai acabar com a carreira dela de vez. A história é a seguinte, é um reality de cotidiano, onde se mostra o cotidiano da Lindsay pós-reabilitação. Então, seria um... Só que aí, olha essa cena, ela está num bar, porque é verdadeiro, né? Tomando vodka, tomando vinho, enfim, esse é o dia a dia dela. Mas isso deu muito o que falar, porque no final da semana passada, por conta de uma cena desse reality, ela acabou confessando no reality que tomou uma taça de vinho. Isso aconteceu, a Lindsay pós-reabilitação e pós-justiça, ela tem uma pessoa que supervisiona ela. E aí essa pessoa viu isso, ou seja, uma declaração como essa, para um caso como o da Lindsay, é como você burlar uma condicional, né? Ela saiu fora do trilho. E aí, a Lindsay tinha contratado um assessor que era exatamente para cuidar que essas coisas não passassem. Ou seja, qual o papel do assessor? Está sendo filmado algo comprometedor, ele teria que tirar a história do ar, enfim, ou não deixar ir ao ar. Não aconteceu, esse assessor foi demitido assim que o programa foi ao ar. E num caso desse, Rony, é muito interessante, porque assim, não dá para dizer que é um programa tudo por audiência. Não. É um programa de TV paga, uma TV comandada pela pessoa que mais se respeita, né, no jornalismo, que é a Oprah. Não é um programa sensacionalista agora. Se eu faço um programa com você e a sua vida é uma baderna, não importa se eu quero ou não faturar com a audiência, eu tenho que mostrar a sua vida. Claro, e não vai ser o vídeo que vai destruir a carreira. Não vai ser o vídeo. Lógico. E mais, o problema da Lindsay é que é uma configuração. Eu acho assim, que o dia que a Lindsay Lohan nasceu, os astros estavam numa configuração que não era legal. Porque, coitada, tudo na vida dela pende para o dar errado. Hoje mesmo, logo após ela dar essa declaração, que está com medo que o reality acabe com a carreira dela, chega uma outra notícia que a mãe dela foi condenada pela Justiça de Los Angeles por dirigir embriagada. Meu Deus. Ou seja, é aquela coisa, vai prestar serviço comunitário e tal, mas é a mãe da menina que tem que sair você imagina, do problema. A culpabilidade fica minimizada numa hora dessa, porque os exemplos, acredito que não tenham sido dos melhores. Não foram na formação e não é agora também. Não são agora. Claro. Assim, a referência pra gente é sempre pai e mãe. Que absurdo, né? Tadinha dessa moça. Eu achei que, na verdade, esse programa é uma tentativa séria. Acredito plenamente que é uma tentativa da Oprah de reabilitar, tirar a Lindsay do buraco, mas milagre ela não faz. Né? Agora, nem sempre uma celebridade vira notícia por essas coisas, escândalos, essas histórias meio escabrosas, né? As boas atitudes também, às vezes, merecem ser noticiadas. Temos uma história muito bacana envolvendo o líder da U2, que é o Bono Vox. Essa história é muito interessante. Conta pra gente, então, essa história é a seguinte, a gente encontrou ele deu uma entrevista para uma rádio recentemente, uma rádio, inclusive uma rádio cristã, né? O Bono, ele é todo engajado em todas as boas causas. Ele é até criticado um pouco pelo excesso de causas que ele se envolve. Mas essa história foi muito interessante. Era uma entrevista sobre espiritualidade e tudo mais. E ele começou a falar da rotina de vida dele. E ele contou uma coisa que é tão legal ver alguém contando isso, que ele e os filhos e a mulher, eles têm um hábito criado por ele,
que eles, todas as noites, eles se reúnem na cama dele, da mulher, para rezar. Essa família toda aí. Bacana isso. E não é para rezar, ele tem uma espiritualidade, eu digo mais espiritualidade do que religiosidade. Sim. Ele ensinou aos filhos a pedir pelas pessoas menos favorecidas. Então, como ele é uma pessoa super envolvida em tantas causas, por gente que está passando fome, por gente que passa necessidade. E aí ele diz que que eu adorei essa frase, que para ele rezar faz com que ele conheça a vontade de Deus. Bonitinho. E eu tenho lido muito sobre essas coisas e a gente sempre tenta buscar uma definição, né? Por que você reza? Para quem você reza? Claro. O que você quer rezando? Na verdade, essa é uma conversa, né? E ele deixou isso muito claro. É uma entrevista muito legal. Essa entrevista está disponível na internet, é bem longa. Ele fala sobre Jesus, ele fala... Até acredito que pela proximidade da Páscoa e tudo mais foi feito isso. E ele pontua a entrevista dele de uma maneira muito madura em relação à espiritualidade. E aí você vê, uma entrevista que é uma coisa super séria, não tem nenhum escândalo aqui. E essa entrevista também correu o mundo, esse assunto também correu o mundo. Legal. Pela tão nobre que né? Que eu falei, nem sempre o escândalo é que é. Vamos copiar o Bono, né? Todo mundo acho que oração é uma coisa, isso não é religião, não. Não, isso é espiritualidade. É uma coisa que tem que ser praticada na vida da gente. Meu pai diz que a melhor oração que existe é você praticar o bem. Exatamente, é a prática da oração. Exatamente. Sou fã do seu pai, viu? Sou fã do seu pai. Eu também. Você sabe que todo mundo quer ser fashion, né? Todo mundo quer ser mas hoje nós temos que mostrar aqui o ranking das crianças mais bem vestidas do showbiz. Muito legal isso. Isso é um ranking mesmo, feito através de Existe pesquisas. Mesmo isso? É uma empresa de calçados muito famosa, americana. Americana, não é inglesa. Eles pesquisaram com pais e mães, mais mães, para saber assim, quais são as crianças filhas de celebridades que seriam as mais fashions. E o curioso disso é que a família Beckham engoliu o ranking. A primeira colocada é Vamos ver as fotos. A gente tem a foto. É a Harper Berkman, de 2 anos. Ela é considerada a criança mais fashion do mundo. E é mesmo, assim, com 2 anos essa menina é fashion. Ela destronou, inclusive, a Suri, né? Suri Cruise. Esse segundo lugar é o Brooklyn Beckham, que é o filho do David Beckham. Bom, a família, então... Terceiro lugar é o Romeu, de 11 anos, filho do David Beckham e da Victoria Beckham. Ué? Em quarto lugar, aí vem quarto, quinto, sexto, Suri Cruise em quarto lugar, a Willow Smith, que é a filha do Will Smith, em cara quinto, do pai. E para dar aquela arrematada, em sexto lugar, o Cruz Beckham, de 6 anos, que é também filho do David Beckham. Então é a família fashion, não é? Esse ranking é muito legal e foi muito noticiado. Essa é a família, e realmente é uma família fashion, família né? São todos lindos. Meu né? Deus do céu. E aí depois o ranking vai até 10, vem lá os filhos vem a filha da Angelina Jolie, a Shiloh. Mas o bacana é ver a família inteira tá bem cotada. Não é à toa que a mãe é estilista e o pai é lindo, né? Bom. Pronto, né? E finalmente, aquele caso de assédio envolvendo o Hugh Jackman terminou sendo concluído na justiça, né? Como é que ficou essa história? Essa história é muito louca. Ele viveu um caso de assédio pesadíssimo. A gente até comentou aqui que uma mulher completamente desequilibrada transformou a vida desse cara no inferno. Isso foi a justiça e agora julgado. Ela foi condenada a 6 meses de prisão. A gente tem até a foto da mulher. Mas até mais 5 anos de liberdade condicional, que isso é uma coisa que depende dos 6 meses de prisão. Essa é a senhora que foi condenada. E aí, depois disso, além disso, ela também tem que permanecer longe dele por 8 anos. Essa mulher não pode chegar perto do Hugh Jackman. Não é para chegar mesmo, não. E é uma coisa muito séria, porque ela infernizou os telefones dele, o telefone da casa, da família. E ele realmente só entrou com esse processo porque ele se sentiu ameaçado de morte. Ele sentiu que ele poderia ser assassinado
Uma coisa bem John Lennon. Você sabe que eu fiz uma vez na Globo uma série, que era aqueles programas especiais, com a Vera Fischer. Era o meu par romântico, nós éramos protagonistas dessa história. Chamava-se O Ídolo. Era uma história de um cantor, no caso, eu protagonizava como se fosse um cantor, e uma atriz que iam se casar. Quer dizer, linkaram essa história da atriz com o cantor. E ela era fã do seu personagem? Não. Tinha um fã dela, tinha um fã louco, que tentava matar o ídolo, que era o nome da peça, né? Da série especial. Queria matar o cara. Você não tem ideia que o Rony foi tentado atropelar, aprendia a cair, rolar. E era uma coisa assim. Não tinha dublê, esses psicopatas, não. Teve um dublê. Esses psicopatas, eles partem para maluquice mesmo. Essa história né? do Hugh Jackman é bem tenebrosa. Agora, eu pulei uma aqui que o Tatá me lembrou, que é a coisa do James Franco, né, que é famoso por vários papéis no cinema. Parece que o cara escorregou feio e cometeu um erro mega nas redes sociais, né? Ele estava... Como é que foi isso aí? Ele tem um espetáculo em cartaz em Nova York. E uma garota de 18 anos, a maioridade lá é 21, foi assistir o espetáculo dele em Nova York. Tá. Foi assistir ao espetáculo dele, fez uma foto dele passando na rua, a menina estava com a mãe, e postou essa foto nas redes sociais. Aí ele começou a interagir com essa garota pelas redes sociais, no começo. Ai, que legal a foto, você, como você chama? Ela se chama Lucy. Bom, terminou que essa conversa saiu dos Instagrams e Facebooks da vida e passou para mensagens de telefone. Ele continuou falando com ela e ela até duvidou, não deve ser você e tal. Ele até fez uma foto, essa já é a conversa via telefone dos dois. Ele fez até uma foto segurando um papel onde ele escreveu o nome dela para provar que era ele. Bom, resumindo a história, essa menina postou toda a conversa porque ele começou a convidá-la para ir ao hotel onde ele estava hospedado. E ela, durante a conversa, falava, mas eu não posso, eu estou com a minha mãe, eu sou menor de idade e tal. E, enfim, ele continuou insistindo até que essa história vazou e ele tentou corrigir essa coisa pedindo desculpas publicamente num programa de TV. E ele mesmo falou que ele se envergonhava do que ele fez, né? Pegou super mal. E que ele até falou, eu tenho que entender que essas redes sociais e tudo mais, isso é uma armadilha. Tipo, é uma armadilha mesmo. Mas na verdade não é uma armadilha. Se você tem uma conduta correta, porque assim, era uma garota de 18 anos e ele, através de redes sociais e conversas de mensagens de texto, começou a convidar a menina para ir para o hotel onde ele estava hospedado. Pegou mal, pegou muito mal. Olha, para variar aquilo que sempre a gente sabe, né, que nunca a gente consegue cumprir pauta. É que a gente fala muito. Nunca. Porque eu estava doido para querer saber quem é essa Bond Girl que... vou contar, você vai adorar. Quem? Eu queria ver uma foto. A cotada para ser a próxima Bond Girl é a Penélope Cruz. Na minha opinião, uma das atrizes mais bonitas de Hollywood. A Penélope, né? Dizem que desde do primeiro ou segundo filme com o Daniel Craig, o diretor já queria ela. Mas ela teve gravidez e tudo mais. E provavelmente, eu acho que ela vai dar uma foto dela, grande Bond Girl. Fizeram uma foto muito bonita dela aí. Não é isso tudo também. E tem um marido que, meu Deus... Esther. O Javier Bardem. Meu Deus do céu. Ela merece o marido que tem, né? Um casal maravilhoso. Amor meu, se a gente não se encontrar fora da televisão na próxima semana, a gente só vai estar aqui na próxima terça. Então, terça-feira você vai ter que estar conosco aqui. Para mim vai ser um sacrifício, que eu morro de saudade dela e tudo, mas toda terça Esther está com a gente para contar tudo do mundo dessas pessoas célebres, famosas, bonitas, glamourosas, que você tanto gosta. Aliás, ela tem toda o savoir-faire. Por quê? Porque ela, além de ser brilhante jornalista, dirige o website mais famoso do país quando o assunto é famoso, www.ofuxico.com.br. Obrigado, amor. E vamos a lasanha de pato. Me aguarde. A lasanha de pato, mas com aquele gratin que você inventou. Molica de pane. Foi o meu chefe, o meu professor que me ensinou. Eu levo a Pinot Noir para a gente tomar toda. Então vamos lá. Obrigado, meu amor. Até terça. Até terça, querido.